Oi, tudo bem? Hoje vou continuar a falar de mais um grande poeta trágico grego, Eurípides, usando esta edição aqui, o melhor do teatro grego, da Zahar. Nós temos aqui Prometeu acorrentado de Ésquilo, Édipo Rei de Sófocles, Medeia de Eurípides e Aristófanes, As Nuvens. Aqui, esta edição de 2013 traz para nós notas, apresentações, muitas referências importantes sobre o teatro grego e principalmente o contexto histórico, tanto do poeta quanto da peça, e também textos sobre as outras obras do poeta, né? Apresenta outras obras do poeta. O Eurípides, ele está então no final aí desses três grandes trágicos, né? É Ésquilo, Sófocles, Eurípides. O Eurípides, ele tem um volume de peças maior, preservadas, né? Nós temos várias peças, e aqui eu quero apresentar um pouco da sua vida e da obra. Pouco se conhece das vidas de Ésquilo e Sófocles, mas ainda menos sabemos sobre a vida de Eurípides. Os registros transmitidos nas antigas vidas, que eram relatos entre o biográfico e o anedótico, desprovidos de bases documentais e que tomam muitas vezes informações emprestadas da obra do autor retratado, dão conta de um nascimento quase mítico em Salamina, no mesmo dia em que os gregos bateram os persas na célebre batalha naval de 480 a.C. Então esse nascimento mítico de Eurípides, como se ele tivesse nascido aí nesta vitória em que os gregos bateram os persas na batalha de Salamina em 480 a.C. Os comediógrafos diziam-no o filho da feirante, o que alguns entendem como uma alusão à sua origem humilde. Isso é altamente improvável, no entanto, já que a dedicação à poesia requeria ócio e uma formação custosa, né? Custosa no sentido assim, cara, envolvesse mesmo dinheiro, né, para pagar essa formação. A alcunha explica-se melhor pela dicção menos elevada de suas tragédias, o destaque que dá a personagens oriundos dos estratos mais baixos da sociedade, ou ainda pela propensão de rebaixar alguns heróis do mito. A Electra da tragédia homônima, por exemplo, se casa com um camponês pobre e vai ela mesma buscar água na fonte para abastecer a casa. Então nós temos essa questão aí, né? Os personagens são bem simples, talvez isso venha falar do Eurípides rural, né? Filho de uma feirante. O interesse de Eurípides pelas doutrinas dos sofistas, que aparece em sua obra na crítica à tradição e no gosto pelos embates retóricos, lhe confere aura intelectual. Os sofistas eram aqueles filósofos que defendiam as suas ideias e elas não precisavam ser ideias verdadeiras, vamos dizer assim, né? Então, o importante aqui é defender, é debater seus argumentos. Talvez por isso atribua-se a ele a posse de uma das primeiras bibliotecas de Atenas. O relato de que para compor se isolava no fundo de uma caverna pode derivar do fato de não ter alcançado em vida a mesma popularidade que gozou após a morte, e portanto não ter sido inteiramente aceito por seus conterrâneos. Alguns comentadores interpretam nesse mesmo sentido o alto exílio na corte de Arquelau, da Macedônia, onde viveu seus 2 últimos anos. Então nós não temos assim na época, né, uma aceitação clara dos contemporâneos aí a Eurípides. Eurípides então vai para a Macedônia passar os seus 2 últimos anos. Segundo algumas fontes, Eurípides teria morrido em 406 a.C., despedaçado pelos cães de caça do rei, o que o iguala aos heróis de suas tragédias. Lá na Macedônia, né, ele foi despedaçado pelos cães. Segundo outros, ele teve um fim mais prosaico, em Atenas mesmo, às vésperas de um concurso dramático.
Conta-se que Sófocles vestiu a si e a seus atores de luto para lamentar a morte do colega. Paradoxalmente, é desse poeta que só alcançou a vitória 4 vezes nos concursos públicos de dramaturgia, durante uma carreira de quase meio século, que foi preservado o maior número de tragédias. 17, excluída a apócrifa Rezo, além de um drama satírico, O Ciclope. Então nós temos poucos dados da vida deste poeta e, paradoxalmente, dele é que se preservou mais, 17 tragédias. No total, calcula-se que tenha composto cerca de 90 peças. Isso se explica em parte pelo prestígio do tragediógrafo nos séculos que se seguiram imediatamente à sua morte, já que sua influência sobre os poetas posteriores, tanto trágicos quanto cômicos, diga-se de passagem, eclipsou a obra de Ésquilo e de Sófocles. Mas os acasos da preservação de manuscritos na antiguidade também contribuíram para que tantos títulos de Eurípides chegassem até nós. Pouco se sabe da sua produção inicial, quais eram os textos dele, pois ainda que tenha começado a competir em 455 a.C., a tragédia mais antiga que ficou dele foi Alceste, de 438 a.C. Então tem ela aqui nesta edição, de capa verde, Alceste. As aspas, que no caso eles colocaram tragédia com aspas, se justificam pela originalidade da peça, que é mezzotrágica, trágica, mezzocômica. De fato, ela ocupou o 4º lugar da tetralogia, normalmente reservado para o drama satírico. A censura que as mulheres dirigem a Eurípides na comédia As Tesmoforiantes de Aristófanes, a saber que ele apresentava em suas tragédias apenas heroínas depravadas, mas jamais uma Penélope, modelo de fidelidade feminina, careceria de fundamento, caso se lembrassem de Alceste. Em sua devoção à família, a personagem não fica atrás da Antígona sofocliana, uma vez que cede sua vida para salvar a do marido Admeto. Ele fora agraciado por Apolo com uma vida longa desde que encontrasse alguém que se dispusesse a morrer em seu lugar, no momento previamente fixado pelas Moiras, as divindades que controlam o destino. Somente a esposa se dispõe a trocar de lugar com ele. A despedida de Alceste dos seus familiares é a parte tocante da peça. Com a entrada de um Héracles espalhafatoso e bufão, o tom muda. O herói arrebata Alceste das mãos de Tânatos, a morte em pessoa, restituindo-a ao mundo dos vivos, numa ação que só tem paralelo na comédia. Como, por exemplo, em As Rãs de Aristófanes, em que um Dioniso disfarçado de Héracles vai ao Hades para trazer de volta à luz ninguém mais, ninguém menos que Eurípides. Então nós temos essas intervenções aqui no Alceste, O Apolo, o Héracles, espalhafatoso e bufão, pega o Alceste lá das mãos de Tânatos e o restitui à vida, ao mundo dos vivos. Alceste, entretanto, não se enquadra no padrão do drama satírico, a começar pela ausência do coro de sátiros que lhe confere o nome. De fato, satírico que nada tem a ver com sátira, que era uma prerrogativa da comédia. A 4ª peça das tetralogias constituía tradicionalmente um burlesco mitológico no qual se empregava, embora mais livremente, os nomes metro e linguagem da tragédia, usualmente parodiando-a. Depois nós temos uma outra peça dele, eu acho que eu não tenho aqui, eu quero mostrar as que eu tenho, é O Ciclope. É o único exemplar conservado na íntegra deste gênero satírico. Nele, Eurípides adapta o episódio do encontro entre Odisseu e o Ciclope Polifemo, narrado por Homero no canto 9 da Odisseia. Os satíricos entram na história como náufragos escravizados por Polifemo. A servidão e exílio involuntário também são constantes nos enredos do drama satírico. Com a ajuda do coro, desejoso de voltar para casa e para o cortejo de Dioniso, de quem são acompanhantes, Odisseu embebeda e cega um monstro de um olho só, escapando a seguir para o navio junto com seus novos amigos. Sem dúvida há algo de patético nesta peça,
em que Odisseu vem à cena descrever minuciosamente como seus marinheiros foram devorados pelo gigante canibal e em que depois o monstro ensanguentado urra de dor no palco. Tudo isso, contudo, é contrabalançado pelas zombarias, cantos jocosos e tiradas obscenas da parte dos sátiros. É interessante notar a editora 34 está lançando as peças, a obra completa desses trágicos. Não sei se vocês já viram aí. Eu não tenho, né? Eu tenho estas edições aqui que eu gosto muito, mas estão aparecendo as obras, eu acho que começaram por Sófocles. E também, acho que então vão lançar certamente, né? Os fragmentos, essas peças inacabadas. Além dessas duas peças que eu comentei aqui, né? O Ciclope e a outra peça, meu Deus, que eu coloquei aqui. Então nós temos, além dessas duas peças, não lembro a outra que eu acabei de comentar, nós temos então Medeia e Alceste, além de O Ciclope e Alceste. De Eurípides nós temos Medeia, que é a peça mais emblemática da história grega, né? Hipólito, Heráclidas, Écuba, Electra, Andrômaca, as Suplicantes, as Troianas, Helena, as Fenícias, Héracles, Íon, Ifigênia em Tauris, Orestes, as Bacantes e Ifigênia em Aulis. As duas últimas apresentadas em Atenas postumamente, né? As Bacantes e Ifigênia em Aulis. A partir desta lista já se percebe a forte presença das figuras femininas no teatro de Eurípides. Antípoda de Alceste, Medeia é sem dúvida uma das mais conhecidas desta galeria. Então aqui nós temos a peça Medeia, né? Uma das grandes peças da literatura grega. Nesta edição ela está bem comentada, né? Os textos, introduções. Deixa eu mostrar então o que eu tenho nesta edição aqui da Zahar. Aqui eu tenho Alceste, que é o volume 6. Aqui no volume 4, Écuba, de Eurípides. O volume 3 nós temos 3 peças de Eurípides: Medeia, Hipólito, as Troianas. Vou comentar um por um desses livros depois. E no volume 5, 3 peças também de Eurípides: Ifigênia em Aulis, as Fenícias e as Bacantes. Então Eurípides é um dos grandes, né, teatrólogos dramáticos da Grécia Antiga. No outro vídeo eu cometi um erro, né, falando aí de Sófocles. Foi um deslize, eu chamei Ésquilo, Sófocles e Eurípides de comediógrafos. Não, eles são tragediógrafos. Eles escrevem tragédias, embora tenha sátira no meio também. O comediógrafo, mais importante, aí será Aristófanes, terá vídeos à parte. Então eles são tragediógrafos. Eurípides traz para nós então essa beleza, essa profundidade do drama grego. Um abraço, até mais.